GPS, mapas, aplicativos de transporte. Todo mundo precisa de uma ajudinha para se deslocar por aí. Mas já pensou ter como um dos únicos auxílios para encontrar o seu caminho uma bengala? A Isabel Donato é deficiente visual e garante: andar somente alguns metros pelas ruas de Botucatu pode ser desafiador. O que eu achei mais difícil, assim, em termos de mobilidade, são os obstáculos que a gente enfrenta. Então, assim, são edifícios que são construídos para pessoas que não têm deficiência. Uma pessoa que não tem, com certeza, instrução e nem a capacidade para enxergar essa dificuldade. Então, assim, eu acho que vaga de deficiente é pouco, é um lugar muito concentrado, existem lugares que não é respeitado, muito buraco em calçada, né? Cada um faz a calçada como quer. As pessoas colocam obstáculo assim, se não é a lixeira no meio da calçada, é a lixeira na parede. A Isabel faz aulas de orientação à mobilidade há 1 ano e meio no NAP, Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado. A TV Câmara acompanhou um trajeto de pouco mais de 2 quarteirões da aluna com a professora Nilza Micheleto. Só neste pequeno trajeto, elas tiveram que enfrentar lixeiras fora do lugar, plantas, calçadas mal conservadas, fora os obstáculos normais, como atravessar a rua. Eu percebo assim que Botucatu melhorou muito, né, na questão de acessibilidade. Hoje a gente tem, né, os pisos táteis, né, que a gente tem na Rua Amando, né, em algumas praças, e isso ajudou bastante também. Mas eu percebo que a gente precisa assim melhorar muito em alguns aspectos. Por exemplo, a questão das calçadas, que tem muitas calçadas que são esburacadas, né? E nós temos também a questão da lixeira, que são os obstáculos aéreos, né? Porque quando a gente tem obstáculo, né, térreo, a gente vai fazendo rastreamento com a bengala, e a bengala, ela antecipa algumas situações para o deficiente visual. Então, antes dele chegar, por exemplo, no obstáculo, a bengala já vai estar direcionando para ele. E quando a gente tem obstáculo aéreo, que seja as lixeiras, que seja, por exemplo, os banners que ficam nas lojas, ou que sejam os manequins, né? Isso é muito complicado para eles, porque eles não conseguem perceber. E eles se esbarram e eles se machucam mesmo seriamente. Pensando no problema, o Legislativo tem procurado medidas que melhorem os passeios públicos da cidade. Um exemplo é o requerimento endereçado à Secretaria de Obras e Serviços Municipais, de autoria da vereadora Alessandra Lucchesi. O pedido foca na correta instalação de lixeiras e a devida fiscalização de casos irregulares. A mobilidade é um dos campos que a gente precisa ter mais atenção, que depende muito de nós, moradores de Botucatu, para que a mobilidade aconteça de uma forma muito correta. Nós temos visto muitos vereadores pedindo, por exemplo, as calçadas melhores, né? E a lixeira é preocupante, porque nós que somos videntes, temos, né, a visão correta, a lixeira inadequada, aquela que a gente prende na parede e ela tomba, né, ela nos machuca, né? A gente não vê, não percebe e bate. As pessoas que têm baixa visão, ou então que realmente não enxergam, isso para elas é um crime, né? Machuca muito. A gente pede sempre, né, aos moradores de Botucatu que façam o uso das lixeiras em suas residências da forma correta. Existe padrão, né, existem regras, existem técnicas da colocação da lixeira, que fica normalmente, né, ao lado da guia, da sarjeta, né, próxima à sarjeta. Então, tanto o cego, a baixa de visão, ou nós que somos videntes, sabemos que ao caminhar para um passeio público nas nossas calçadas, a lixeira vai estar ali. Enquanto o poder público tenta fazer sua parte, o caminho da Isabel e de outros deficientes visuais continua. Com dificuldades, mas também com muita vontade de seguir cada vez mais longe. Eu fiquei por 2 anos sem sair de casa, assim, por minha conta e responsabilidade. Então, acho que a mobilidade, para mim, foi um passo muito grande de liberdade, de autonomia, porque a maioria dos deficientes visuais, eles ficam dependentes de outras pessoas para se locomover. Então, a independência é uma coisa muito gratificante.